Olá, amores, bom dia! Hoje a gente tem aula de história, isso mesmo. Vamos pegar nosso livro de história? Abra aí na página 126 até a página 133. Queridos, hoje a gente vai estudar sobre o tempo e a história. Você sabe que o tempo ele não para, que o tempo é um elemento fundamental para que possamos entender um pouco sobre a história. Imagine se a gente estivesse dentro de um quarto escuro. Você ia perder totalmente a noção do tempo. Pois uma forma, e uma das mais antigas e simples, para a gente ter a noção do tempo é olhar para o tempo, para saber se é dia, se é noite, não é verdade? Existem outras formas de se orientar no tempo. As estações do ano. Vocês sabem em que estação estamos? Na primavera. A utilização também do calendário é uma forma de marcar o tempo. Aliás, em que dia estamos? Em que mês estamos? Isso mesmo, me responda aí. Então, por meio de um calendário, a gente pode identificar tudo isso. Que estação estamos, qual é o mês, qual é o dia, qual o próprio ano que a gente se encontra. Você conhece esse tipo de relógio? Esse era um relógio chamado relógio solar, tá? Ele determinava as horas antigamente, sem ponteiro. Mas o que acontecia? O sol batia aqui e refletia uma sombra. E de acordo com a sombra, se poderia saber que horas elas são. Exatamente, era assim que se media o tempo. Mas não só existia o relógio solar, não. Também marcamos o tempo, né, pelas horas, e o relógio é um instrumento que marcou e que marca essas horas. E existia vários tipos, e todos mediam o tempo, com hora, minuto, segundo, mas a primeira marcação, como eu falei para vocês, é a do relógio solar. Atualmente, muitos locais ainda têm esses relógios. Em Garanhuns mesmo, é uma cidade que tem na praça um relógio das flores com gramas. E ali é é uma forma de marcar as horas. Hoje a gente não precisa mais disso. Nós temos relógios bem avançados, né? Outra forma de marcar era a famosa ampulheta, que era esse relógio aqui, que tinha esses espaços de vidro, tinha areia e um espaçozinho onde a areia descia e se virava de novo. Um dos relógios mais conhecidos que a gente pode ver é o relógio Big Ben, que se localiza lá na Inglaterra, é um dos mais famosos. Mas olha, outro tipo de relógio aqui, era o chamado clepsidra, que era um relógio onde tinha água. Essas foram algumas formas de se utilizar para se marcar o tempo. E o tempo também poderia ser marcado através das imagens, né? Você sabia que existe essa possibilidade? De acordo com um período histórico, por exemplo, isso acontece para marcar o tempo, de acordo com essas características. A história ela não se repete, por isso que a gente tem essa condição de saber quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, no tempo de Dom Pedro, do Marechal Deodoro da Fonseca, da Copa, que foi em 2002 por essa imagem, né? Os Jogos Pan-Americanos de 2007, a construção de Brasília. Isso foram tudo acontecimentos históricos que, olhando a imagem, a gente sabe um pouco do que aconteceu de acordo com cada ano que aconteceu este movimento, tá certo? Então, tia Ide vai deixar essa atividade para você realizar e já volto para corrigir. Beijo!